ali na região, Robson? Bom dia. Bom dia, Lupato. Para você, para o Sabino, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes também. Sim, foi o primeiro helicóptero e nós avistamos a ocorrência, na verdade. Né? A gente estava sobrevoando a marginal do Tietê, havíamos decolado 5 minutos antes e o nosso objetivo ali era ir até a marginal Tietê, na altura do Sambódromo, porque teve um acidente ali mais cedo. Então a gente foi até o Sambódromo, na verdade, e estávamos indo até o Sambódromo para olhar esse acidente. No caminho para esta ocorrência, o nosso piloto mesmo, o comandante Diego, que viu a fumaça e falou, tem uma fumaça ali, vamos dar uma olhada antes. Às vezes do alto, é importante dizer, a gente vê essas colunas de fumaça, muitas vezes é lixo, que alguém vai lá e põe fogo, algum objeto que pega fogo, carro pegando fogo, muitas vezes na via pública. Então a gente foi exatamente para olhar isso daí. E o que chamou a atenção é que quando a gente se aproximou do fogo, né, era muito mais que o fogo num amontoado pequeno, como se fosse lixo, ou até mesmo um carro de passeio, porque era uma área muito grande. E aí, estou dizendo isso porque não dava para ver o que tinha no meio do fogo. Né? Então, a gente tentou observar melhor para ver se não era, por exemplo, um ônibus, porque era um volume grande. Depois eu fiquei pensando se aquilo não era algum protesto, que o pessoal põe fogo em pneus e bloqueia a via, mas mesmo assim o espaço também era muito grande. E aí a gente sobrevoou por um tempo ali até descobrir que se tratava de uma aeronave também, né? Tratava mesmo de uma aeronave. O helicóptero tem contato com a torre, né, do Campo de Marte. Alguma informação vocês receberam da torre ali? Vocês fizeram algum contato ou não? Então, quando você está voando na cidade, você é obrigado, no caso o piloto, é obrigado a manter contato o tempo todo com o controle de tráfego aéreo e com as torres dos aeroportos. E naquele momento, ele estava em contato com a torre do Campo de Marte, exatamente porque a gente faria uma aproximação por lá. Quando você faz a aproximação, você é obrigado a avisar o aeródromo de onde você vai se aproximar, que você está chegando, que você vai passar por ali e para onde você vai. E o que me chamou a atenção foi aí que a gente começou a descobrir o que poderia ser. É que depois que ele falou com a torre de controle, a torre chamou uma aeronave que não respondeu por 2 vezes e depois ela perguntou para o nosso piloto se ele tinha tido contato visual com alguma aeronave. E aí ele disse que não, que realmente não tinha tido. E ela insistiu mais um pouco e também não teve resposta. E aí eu comentei com ele, falei, será que esse fogo é aeronave? Porque ela não tinha resposta de nenhuma aeronave e perguntou se a gente tinha tido contato visual com alguma aeronave ali naquele circuito. E não tinha nenhuma naquele momento, voando. E aí eu comecei a raciocinar por aí. Mas aí logo em seguida o corpo de bombeiros já estava ali, e aí o fogo começou a ser debelado, e aí você começa a ver o formato do que tem ali no meio do fogo, e aí deu para a gente notar que era mesmo um avião. Mas ali do alto a gente não tinha nenhum detalhe, né? A gente não sabia exatamente como é que ele tinha ido parar ali. Essas informações começaram a chegar depois pelo corpo de bombeiros mesmo, em contato com a própria Rádio Bandeirantes, ouvindo é que eu fui conseguir outras informações também, e aí no visual a gente começou a relatar o caso lá. O Robson, e logo depois do acidente, a torre pede para as aeronaves deixarem o local, retornarem. Como é que é isso? Não, eles permitiram que nós ficássemos ali, porque depois que nós chegamos, aí chegaram os outros helicópteros dedicados à reportagem também, das TVs que trabalham nesse horário, né? E nós ficamos ali por um tempo. A gente conseguiu ficar por ali por pelo menos meia hora, observando tudo direitinho. Deu para ver o controle do fogo, deu para ver a diminuição da coluna de fumaça, deu para ver até a hora em que a espuma ainda estava sobre a pista. Aí, depois disso, não foi a torre do Campo de Marte, foi o controle de tráfego aéreo que pediu para que nós nos afastássemos. Aí, eles estabeleceram um perímetro mínimo de distância, que era, para observação, era longe, inclusive, daria para ver o trânsito de uma ou outra via próxima ali, mas sobre o local a gente não podia voar mais, né? Para que essa área ficasse restrita
para a operação do helicóptero da Polícia Militar, dos peritos, enfim, de todo mundo que trabalha por ali. Tem a questão do barulho, tem a questão de coisas também que precisam ficar sob o cuidado específico dos peritos, então eles pedem para se afastar e a gente se afastou. Agora, Robson, você falou sobre a fumaça, né? De vez em quando aparece fumaça de carro pegando fogo, de caminhão, coisas, entre aspas, normais da cidade. Mas nesse caso a fumaça chamou atenção porque era muita fumaça e densa, escura. Exatamente, chamou muito a atenção da gente por causa disso e a gente foi olhar para ver se não era mesmo uma ocorrência fora do normal, né? E deve ter sido, Lupato, exatamente naquele instante, porque do alto você tem uma visão muito ampla. Quando a gente porque a gente decola aqui da rodovia Anhanguera, seguimos em direção à Marginal Tietê. Quando a gente estava saindo da Anhanguera para entrar na Marginal, olhando lá na frente, ainda não era possível ver fumaça. Então deve ter acontecido bem nesse intervalo mesmo, um intervalo curtíssimo ali, de talvez 2 minutos, 3 minutos, antes da gente chegar até o local, porque a gente foi visualizar a fumaça quando já estava se aproximando ali daquela região dos CTs dos times, né? Foi nesse ponto que a fumaça chamou muito a atenção. Antes disso, nem tinha fumaça. Então deve ter sido... a gente não viu a queda. Deve ter sido nesse meio tempo que a coisa aconteceu por ali. Robson Ramos, nosso colega aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, estava no helicóptero trazendo as informações do trânsito para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Quando viu a fumaça, correu para lá, ou na verdade voou para lá, né? E aí foi o primeiro a chegar nesta ocorrência. Quando vocês chegaram ali e conseguiram avistar, tinha já bombeiro, tinha algum tipo de autoridade ou não? Não, Lupato, foi bem na hora mesmo. O que chamou a atenção da gente naquela hora foi que aquele ônibus que foi atingido, que todo mundo deve ter visto aí depois nas imagens, estava um pouco mais à frente do foco principal de incêndio, pegando fogo na parte de trás. Tanto é que eu olhei e falei, é estranho porque o ônibus não está no meio do fogo. Será que no meio do fogo é outro ônibus, né? Achando que fosse algum tipo de acidente, enfim. Aquela chama era pequena, inclusive, naquele momento. Na traseira do ônibus, me chamava muito a atenção. O ônibus parado, com o fogo ali, a gente não conseguiu ver as pessoas se movimentando, ou seja, descendo do ônibus, ou eventualmente esperando por ele. Imagino que quando o foco de incêndio apareceu, as pessoas já tenham sido orientadas a sair dali, né? E aí esse ônibus foi sendo consumido pelo fogo. O fogo foi aumentando a sua área em cima do ônibus e ele pegou no ônibus até pelo menos a parte da frente ali, só salvou a parte da cabine do motorista ali. E isso tudo a gente viu. E foi depois de uns... Olha, os bombeiros chegaram rápido, porque a gente circulou a área ali por uns 5 minutos e depois as primeiras viaturas já começaram a chegar, né? 2, 3 ali, Polícia Militar também, e aí já começaram a tomar conta do fogo. Mas ao final já era uma equipe muito grande, como a Maju Arruda Leite estava contando pra gente agora, e muita gente trabalhando por ali. Robson Ramos, muito obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Um abraço. Valeu, Lupato. Grande abraço para você e para os ouvintes. Obrigado, Robson. 11h41. Rede Bandeirantes.